E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui um comentário sobre este assunto, né? Analisando esse debate, né, aqui no YouTube, que a gente vê de vídeos, né, dos irmãos católicos, né, dos católicos, e vê vídeo também dos protestantes, vejo alguns debates, né, e analisando assim, quem é que sai melhor, né? Não tem nem comparação dizer isso, né? Quem se sai melhor, né? Não tem por quê? Porque não tem comparação. Porque a raiz, né, do protestantismo, ela é muito rasa, né? Ela é muito rasa, não tem né, profundidade, né? Não tem fundamento bíblico, né? Você não vai encontrar uma passagem bíblica onde permite, onde dá, né, cabimento para o camarada ir lá na prefeitura, registrar lá, né, uma denominação, começar a cobrar o dízimo do pessoal, daqueles seus adeptos. Quer dizer que não há um texto sagrado, né, que dê cabimento para uma pessoa fazer isso de maneira, né, que seja aprovado por Deus, né? Não há. Isso os irmãos protestantes não tem como responder isso, né? Onde está o versículo, né? Onde está ali uma passagem sagrada que diga qualquer um pode ir lá e fundar a sua própria igreja. Parece uma brincadeira, né? Mas nesse debate, por isso que eu disse que não há comparação, porque há muita diferença, né? Há muita diferença do catolicismo, né, para o protestantismo. Que o catolicismo, né, porque o catolicismo, né, é bíblico, né? A Sagrada Escritura foi versada, né, na Igreja Católica. Então, quando o protestante vai defender os seus argumentos, é interessante quando você vê um protestante conversando em um canal, né, do outro protestante. Por exemplo, um dia desse eu vi aquele pastor, né, Rodrigo Silva, em um canal, né, protestante, e eu parei um pouco para ouvir ele falando sobre a autoridade da igreja. Ele falando sobre a autoridade da igreja. E ele falou com toda naturalidade, ele falou com todo natural, disse, a igreja recebeu de Cristo a autoridade de ligar e desligar, né? Seria ligar e desligar ali um membro, né? Excluir um membro ali da sua denominação. E eu fiquei vendo aquele homem falar, ele falava com uma naturalidade que parecia que era a igreja dele que recebeu essa autoridade. É muita incoerência, né? Ele dizer isso. Ele dizer, não, a igreja recebeu de Jesus Cristo o poder de ligar e desligar. Mas foi a igreja dele? Foi o pastor Rodrigo Silva que Jesus Cristo falou, tu és Rodrigo Silva e eu vou edificar a minha igreja, tu és pedra e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja? Foi a ele? Foi a Edir Macedo? Foi a R.R. Soares? Foi a outros aí, a outros bispos, falsos bispos, né, e bispas e apóstolos que tem aí? Foi a eles que Jesus Cristo falou isso? Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Então, meus irmãos, é por isso que eu acho assim, analisando esses debates, né, entre católicos e protestantes, é de 1000 a 0, né? Não tem argumento, o protestante não tem argumento, né? Por exemplo, que nessa passagem que eu estou falando, ele falou que a igreja tem autoridade sim de ligar e desligar, mas qual igreja? Se ele está assumindo que a igreja tem autoridade de ligar e desligar, por que ele não permaneceu na igreja católica? Né? Por que ele não entendeu dessa maneira na igreja católica? Nem sei se ele era católico ou não, né? Mas se ele entende dessa maneira, por que ele não fica com a igreja católica? Né? Por que ele não fica na igreja católica, que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo? Já que ele entende que a igreja tem poder de ligar e desligar. Será que ele está pensando que é a igreja dele que tem o poder de ligar e desligar? E se o outro pastor lá também vai dizer a mesma coisa? Não, quem tem o poder de ligar e desligar é a outra denominação. E assim sucessivamente. É por isso que eu digo, né? Eu costumo dizer que o protestantismo, ele quebra a ordem da coisa, né? Ele quebra a ordem natural de tudo e fica sossegado, né? Fica sossegado. Então o sujeito dizendo que não, a igreja tem autoridade mesmo de ligar e desligar. Mas sim, repito, né? Ele disse que a dele tem. A outra tem, a outra tem. Pronto, daqui a pouco todas as denominações têm o poder de ligar e desligar. É muita incoerência, né? Então nesse debate católico e protestante, não tem nem comparação. É uma diferença muito grande, né? Eles usam o texto bíblico
para assumir que a igreja realmente tem autoridade de ligar e desligar, só que daí ele acha que é a denominação dele, que não é a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou e enviou ao mundo. 1500 anos depois, né, que eles vêm surgir, a tese protestante, e eles acham que cada uma delas é a igreja que recebeu, né, as chaves do reino dos céus. Como se cada uma delas tivesse, né, autoridade dada por nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que não é. O católico sabe que não é. É por isso que a gente vê aqui católicos, né, bem menos estudado do que Rodrigo Silva, né, do que outros pastores, mas quando vai para o fundamento, não tem cabimento, né, para um pastor ganhar em um debate de um católico, né? A não ser que o católico não conheça absolutamente nada. Mas se o católico conhecer meia dúzia de texto bíblico, já ganha do maior protestante do mundo, né? O protestante mais estudado do mundo não tem argumento contra um católico que conheça meia dúzia de versículos, né? Porque, para começar, o católico, sabendo que a Bíblia é católica, o que é que um protestante vai fazer? Né? O protestante vai dizer, não, aqui a igreja tem autoridade de ligar e desligar, como o Rodrigo Silva falou. Ué, mas qual a igreja? Quando o evangelista escreveu aquilo ali, ele escreveu pensando no protestantismo, pensando no pastor Rodrigo Silva, pensando nesses outros pastores? Não, lógico que não. Ele escreveu, Jesus Cristo falou para Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Tudo que ligares será ligado, e tudo que tu desligares será desligado. Aí já só faltava cada pastor pensar que é a sua denominação. Então, há uma diferença muito grande nesses debates que eu vejo, né? Até mesmo quando vai para a patrística, por exemplo, né? Eu já vi o mesmo pastor recorrendo, né, à patrística para defender a igreja. Só que ele defende o cristianismo, né, no início, ele defende como se fosse, ele defende com unhas e dentes, né? Só que ele se esquece que ele está fazendo parte de uma denominação desligada da igreja, afastada da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Afastada da igreja mãe. Então, se a igreja tem o poder de ligar e desligar, como ele reconhece, por que ele está numa denominação desligada da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu já vi ele recorrer a textos, né, da patrística, lá de Santo Inácio de Antioquia, né, para defender a questão dos cristãos do início, né? Você vê muito pastor famoso, né, recorrendo à patrística, recorrendo a Santo Agostinho. Só que ele não chama de Santo Agostinho, né? Ele chama de Agostinho. Santo Irineu, ele chama de Irineu, né? Santo Inácio de Antioquia, ele chama só de Inácio de Antioquia. Quer dizer que eles usam a patrística para defender os cristãos, só que parece que eles não pensam, né, que eles fazem parte de uma denominação desligada, sem estar em comunhão, né, com a igreja mãe. Então, meus irmãos, eu vejo uma grande diferença quando eu vejo um debate entre católicos e protestantes. O protestante fica falando, mas na verdade é tudo uma fuga, tudo para fugir da verdade, tudo para negar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu vejo aqui nos comentários, né, alguns protestantes, né, por exemplo, né, para negar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eles inventam tudo, né? Eles inventam uma igreja invisível, eles inventam que não, Jesus Cristo está em todas as denominações. Eles se perdem nos argumentos, né, achando que todas as denominações protestantes, né, são realmente fundadas por nosso Senhor Jesus Cristo, estão realmente aprovadas por Jesus Cristo. E quando você vai nas Sagradas Escrituras, não é isso que está lá, né? Quando você vai principalmente na patrística, a patrística, né, é puramente católica, né? É a fé católica pura, né? O nome católico, você já vai ver ali no ano 107, né? O Santo Inácio de Antioquia, o batismo de criança, a celebração no domingo, enfim, toda a estrutura católica, né, tá ali. Aí o protestante vai lá, pega uma coisinha aqui, outra ali, distorce. Ele sabe falar o tempo todo sem parar, né, para não deixar você respirar. Eu vejo uma grande diferença, né, nesses debates entre católico e protestante. Eu vejo uma diferença muito grande. Não sei se você, que é católico, pensa assim também, né? Você vê o protestante não ter argumento. Eles ficam, né, com aqueles assuntos já decorados, né? Imagem, intercessão dos santos, Maria, os santos, isso e aquilo, mas tudo para fugir dos alicerces. Tudo, né, para fugir da base, né, do
da aprovação bíblica que eles não têm, né? Então eu faço questão de mostrar o fundamento, né? Se você procurar para ele, onde é que está o fundamento de um homem fundar a própria igreja? Pronto, ele não vai saber responder, né? Porque não existe isso, né? Então se o homem não pode fundar a própria igreja, por exemplo, né? E por que um homem vai lá na prefeitura, registra uma denominação e, que eu falei, né? E começa a cobrar o dízimo das pessoas, né? Só basta perguntar isso para eles. O cara mais estudado do mundo, mas se ele for protestante, o que é que ele vai dizer? A não ser, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer uma deformação do texto bíblico, né? Vai ter que fazer uma interpretação totalmente sem fundamento para negar a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí, essa mensagem que eu deixo nesse vídeo, né? Eu quis fazer esse vídeo sobre esses debates, né? Que eu estou sempre analisando alguns debates que eu vejo, e vejo muita incoerência, né, por parte dos protestantes. O católico, né, sempre dizendo, olha, está escrito ali, olha, aí a questão da imagem está escrita aqui também, que Deus mandou fazer, olha, a questão da intercessão do santo está aqui, e eles vão sempre fugindo, vão rasgando a Bíblia, né, vão tirando um livro, vão distorcendo a Bíblia inteira para tentar fugir, para tentar negar, né, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.